não ser conhecido de Deus. Meu irmão, minha irmã, que hoje está aqui, não adianta você ser conhecido pelos políticos, ser conhecido por homens muito influentes dos nossos dias, não adianta de nada, se você não for conhecido diante de Deus. Um dia estudando sobre o profeta Daniel, e é interessante entender a vida de Daniel, porque é o único na Bíblia Sagrada que, ao orar, o anjo se apresenta diante dele. E olha que coisa legal, o anjo traz uma mensagem, e essa mensagem é poderosa. O anjo olha para ele e diz: Daniel, homem muito amado nos céus. Eu não sei você, mas o anjo até hoje não apareceu para mim e disse: Diego, homem muito amado nos céus. Eu não sei você, mas eu nunca ouvi essa mensagem. Mas Daniel ouviu essa mensagem. Daniel foi surpreendido com essa mensagem. Daniel, homem muito amado nos céus. Estava lá em Babilônia, estava no meio dos cativos, estava ali trabalhando para o imperador, mas por 3 vezes ao dia, Daniel, apesar das muitas tarefas, e ele era um homem atarefado, apesar das muitas obrigações, ele era um homem com muitas obrigações, apesar do muito serviço, ele era um dos maiorais na Babilônia, ele era um tipo de um governador, apesar das grandes perseguições, apesar das grandes opressões, em vez de ele ficar se lamuriando, Daniel orava. Por 3 vezes ao dia, se voltava para o local, a localização do templo em Jerusalém, e se posicionava naquele lugar, orando ao Senhor. Ele nasceu de novo, ele era conhecido pelos céus. Todos nós que nascemos de novo, temos a natureza de Deus, logo nós somos conhecidos no céu. O céu nos conhece, os anjos sabem o nosso nome, apesar de eu nunca ouvir um anjo falar comigo, Diego, o homem muito amado nos céus, talvez porque comparado a Daniel eu oro pouco, talvez porque comparado a muitos irmãos e irmãs eu oro pouco, mas eu sei no meu coração que por eu ter reconhecido Jesus como Senhor e Salvador de minha vida, por eu ter me arrependido dos meus maus caminhos e pecados, os céus me conhecem, eles sabem onde eu moro, eles sabem o meu endereço, eles sabem o meu sobrenome, eles sabem a minha idade. Olha, o céu sabe que eu existo. Jesus olhava para aquele homem e disse: não é só ir morar no céu, tem que ter filiação, tem que ter lá a certidão de nascimento. Só entra na família de Deus quem é filho de Deus. Tem que nascer da carne e do Espírito. Tem um louvor antigo que diz: tem que nascer da água. É isso, você? Tem que... Como é? Vai com uma... Tem mais uma estrofe. Que nascer do Senhor da água. Não lembrei da música não, mas é isso aí. Só sei, tem que nascer da água, tem que nascer. E era lindo, né, ouvir isso, que aí vinha o pandeiro já. Rapaz, eu gosto desse negócio. Até me lembrei do irmãozinho que se empolgou depois de ter saído do forró e começaram a cantar, ele já começou assim, ó. Se empolgou demais, aleluia. Olha, Jesus olha para aquele homem e diz: nasce de novo. E quando nós nascemos de novo, nós não somos mais dominados pelas nossas vontades. Não significa dizer que elas não tentem ali se mostrar, elas se mostram todos os dias. Elas estão ali batendo a porta do nosso coração, dizendo: eu estou aqui, olha como era bom, você se lembra quando você fazia isso, você se lembra quando você fazia aquilo, quando dizia: ó campeão, ó campeã, você se lembra? E as vontades estão ali em todo tempo dizendo: você se lembra?
Mas aí, quando nós nascemos de novo, não somos mais dominados pelas nossas vontades que se inclinam para a carnalidade. Porque, olha, mais uma coisa interessante de se compreender: a humanidade não é pecado, o que é pecado é carnalidade. A humanidade nos faz sermos gente como a gente, de sentir vontades, desejos, sentir prazer. Prazer é muito bom. E tem pessoas que pensam que prazer só é a conotação de coisas mais íntimas. Não, às vezes é bom sentar numa mesa e comer uma coisa que faça, que coisa boa. Às vezes o prazer é sentar como ontem na família, o passeio da família, e trocar uma ideia, várias gargalhadas. E olha que coisa maravilhosa, que prazer. Olha, pode falar assim comigo? Que prazer. Né? Que coisa extraordinária. Prazer para alguns é jogar uma bola lá, cair, se sujar todo, ainda rir da cara do outro, falar se deu mal. Prazer. A humanidade nos desenvolve isso. Um dia perguntaram, qual é a diferença então entre a alma e o espírito para um psicólogo? Eu acredito na tricotomia. Tricotomia, corpo, alma e espírito. E aí o psicólogo disse em suas explicações, olha, é algo bem difícil definir, mas vamos lá. Segundo o grego, corpo é aquilo que está aqui, que lá na volta do Cristo vai ser glorificado. E nós vamos nos encontrar com Jesus. Por isso que devemos ter cuidado com o nosso corpo. Paulo mesmo salienta dizendo que nós somos o templo do Espírito do Senhor. Que quem se deita com prostituta se torna um prostituto. Falando lá a realidade de Corinto. Porque via lá um culto, e a prostituição, tanto culto a determinada entidade, quanto ao culto ao corpo, e aí infelizmente havia muita prostituição na cidade de Corinto. Então Paulo não joga uma palavra aleatória, ele está ali tratando a igreja em um caso específico da igreja. Mas Paulo diz o seguinte, olha, vocês são templos do Espírito, então cuidado. O corpo não é aquele, é corpo mesmo, é vontade de mim. Não, hoje vós sois templo do Espírito Santo. Então toma cuidado com o seu corpinho, seu corpite, porque ele é templo de Deus. Quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo entra em nossas vidas, então nós entendemos que o corpo, ele é sim, nascido de Deus também. Tem pessoas que têm uma mentalidade romana que diz, o Espírito é do Senhor, mas a carne não presta. Presta sim, senão ele não faria da gente o templo do Espírito Santo. Presta sim. Lá no Novo Testamento se dizia, olha, vós sois templo do Espírito Santo. Aí veio depois a igreja medieval, e aí disse, o Espírito volta para Deus, mas o corpo não presta. E aí veio o iluminismo dizendo, só o corpo presta, não dá vazão para o Espírito. E aí veio a igreja reformada, antes da reforma, depois da reforma veio o iluminismo, aí veio a igreja contemporânea, ou a moderna, e depois agora a pós-moderna. E na pós-modernidade nós estamos entendendo que não é só o espírito que presta, o corpo também presta. É de Deus isso aqui. Então a carne é aquilo que guarda o nosso espírito, nossa alma. E a alma? É onde estão concentradas ali as paixões, onde desenvolvemos o prazer da conquista. Quem não se alegra quando compra alguma coisa que tanto deseja? Quem nunca se alegrou em ver um filho feliz, uma esposa, um esposo feliz? Quem nunca se alegrou com uma surpresa? No meu aniversário foi uma das mais belas surpresas. No nosso aniversário, do meu irmão, estiveram no compromisso, vim surpreendido, fui
porque eu não sabia de nada. A Mona Lisa me enganou, disse que tinha que trazer aqui um documento para o seu Matos, e quando cheguei eu falei, vocês estão me enganando. Então, que coisa maravilhosa. Quem não gosta de receber uma surpresa? Eu, quando vou felicitar alguém no aniversário, eu falo que você seja surpreendido pelos céus e também pelos seus familiares, porque é bom ser surpreendido. Está ali a alma, onde nós sentimos os desejos íntimos também. E quando satisfeitos em nossa realidade de casamento, nós nos sentimos em prazer e aquilo ali nos faz bem. É o namorinho, do beijinho, da mão. Eu me lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu dei a mão para outra pessoa, meu coração dava taquicardia. Suei tudo. E como aquilo me fez bem, paixão. Está ali na alma. Mas e o espírito? O espírito onde está ali aquilo que é essencial para as nossas vidas. É o que vai voltar para Deus. É o que vai se encontrar com o Pai Celestial. Nicodemos então está sendo tratado pelo Senhor. Ele está sendo orientado, ele está ali sendo condicionado, na verdade do Evangelho, dizendo, olha, é isso, Nicodemos. Para herdar o reino dos céus, você precisa nascer de novo, você precisa estar ali cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa te guiar, Nicodemos. Por quê? Porque se o Espírito Santo não nos guia, tudo aquilo que é carnalidade, não humanidade, porque a humanidade é a essência de Deus também em nós, mas a carnalidade é a obra da carne despertada pelo pecado em nossas vidas. A carnalidade envolve os ciúmes. Tem tantas pessoas que acabam se destruindo por causa de ciúmes alheios. Eu tenho, ele não tem. Melhor, eu não tenho, ele tem. Então estou de mal com Deus e com o mundo. A coisa é tão séria que no livro do profeta Ezequiel, Deus leva Ezequiel em um arrebatamento e o leva até o templo. E quando Ezequiel chega no templo, o Espírito do Senhor vai o conduzindo, e aí ele chega na parte do lugar santo, santíssimo, do lugar santo, e existe uma brecha na parede. A parede estava inteira, mas era como se abrisse uma brecha. E quando ele olha nessa brecha, nesse buraco, ele vê o sumo sacerdote, alguns sacerdotes, adorando uma imagem chamada ciúmes, que causava ciúmes. Às vezes também, na igreja, família, o ciúme é despertado e as pessoas às vezes ainda dão nome de espiritualidade. Olha, eu estou sentindo que isso não é de Deus. Recebi uma revelação do quinto céu, aleluia. Mas por que tu sentes que não é de Deus? Não sei, só senti. Só isso. Olha, estou falando, não vai dar certo, mas nem fez. Vai lá. Tem muitas pessoas que têm revelações do quinto céu quando ela não está envolvida. E aí revela tudo, né? Revela até alma e espírito. Nós precisamos ter cuidados. Por quê? O ciúme é sim obra da carne. É o espírito falando mais alto. Dirigindo esses dias, eu lembrei da passagem do Cristo, que diz, olha, adultério? Adultério não é chegar e se relacionar com outra pessoa. Na graça, não. Na graça, é olhar e desejar, já adulterou. Tem pessoas que falam, tudo é graça, aleluia.
a graça em muitos aspectos, no sentido de severidade, é pior do que a lei. Porque na lei você morria se tivesse testemunha. Na graça basta o Espírito Santo falar, está mentindo. E aí você pode levar uma oferta mentirosa aos pés do apóstolo, e o apóstolo olhar para você, não estou falando o que vai acontecer aqui não, estou falando lá segundo Atos dos Apóstolos capítulo 3, o apóstolo pode olhar para você e falar, por que tu estás mentindo? Eu penso que junto com a graça, veio a misericórdia de Deus, porque se não fosse a misericórdia, muitos de nós estaríamos fulminados constantemente. Fulminados. Eu gosto de dizer que aqui ninguém sabe o que pensa na minha cabeça. Mas para Deus é como se tivesse um computador. Vou usar aqui a minha Bíblia. É como se tivesse um computador aqui na testa, assim, ó. Você está pensando e Deus está falando, eu sei que você está pensando, filho. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Tá aqui. Esse domínio da carne nos leva, em muitas vezes, cometermos coisas indevidas. E que acabam não apenas nos machucando no hoje, mas nos marcando para uma vida mais longínqua. Tem muitas pessoas que falam, eu sou perdoado pelo Espírito do Senhor, eu sou perdoado por Deus, mas existem consequências que permanecem. Glória a Deus que o Espírito Santo vem e nos ajuda, inclusive nessas consequências, de nos perdoarmos. Ele nos ajuda para que nós mesmos possamos nos perdoar daquilo que nós fizemos, mas a consequência fica lá. E ela às vezes fica gritando. Por isso que grava esse negócio, eu falo e eu repito, repito. Olha, tem gente que parece que é detetive do cão. Fica futucando a vida dos outros para achar uma falha. E fala, falei. E eu digo sempre, já tem um cão fazendo esse trabalho, não dá ajuda ele não, dá trabalho para o cão. Fica tirando o trabalho do capeta? Deixa ele fazer o trabalho dele. Você faz qual é o teu trabalho? Você é criador de pontes, não construtor de barreiras. Cuidado. Cuidado. Porque andar na carne desperta em nós também idolatrias, feitiçarias. Quantas pessoas estão atrás de necromantas? Você lembra que necromantas? É isso mesmo. Tem pessoas que estão atrás de pseudo-revelações. Eu acredito em revelação, eu acredito. Quem acredita em profecia aqui? Eu acredito. Mas estou sendo muito franco, eu nunca corri atrás de uma profecia, diante de Deus. Nunca. Porque eu acredito que quando Deus quer falar, Ele fala. Ele usa o pequeno e Ele usa o grande. E Ele fala. E Ele estala o chicote. E o negócio fica bom, a gente sabe que veio dele. Aleluia. As obras da carne estão lá também, entre outras, o egoísmo, as dissensões, as facções, as orgias, a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem. Nós não somos perfeitos.
Nós não somos perfeitos, mas nós estamos nos aperfeiçoando em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que eu era ontem, eu já não sou mais hoje. Eu já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Então, quando eu sou dominado, não mais pela carnalidade, mas sou dominado pelo Espírito do Senhor, então algo começa a acontecer. O amor começa a brotar em meu coração. O amor sacrificial até. Porque muitos casais entram em litígios constantemente, porque não conseguem abrir mão. Abre mão, meu irmão, se for bom para o teu casamento, abre mão. Abre mão, minha irmã. Não adianta esticar a corda. No casamento não dá para esticar a corda. Quando estica demais e quando rompe, dá ruim. Então abre mão. Tem amor. Tem amor pelo seu cônjuge. Tem amor por aquilo que se está fazendo. Tem amor pelos seus filhos. Tem amor pelo reino dos céus. Tem amor. Ame cada vez mais. Não use o amor como um passe para cometer idiotices. Não é isso. Mas seja sincero em Cristo Jesus. Ame como Jesus amou. João capítulo 13, versículo de número 1 diz: eu os amei até o fim. Ame. Tenha alegria, apesar das loucuras da vida, e olha que nós temos muitos momentos que nós nos entristecemos, mas nós não podemos deixar que aquela tristeza se torne um sofrimento. Um dia pastor Neilber Barreto, um dia reverendo Caio Fábio, não lembro agora se foi reverendo Caio Fábio ou Neilber Barreto, disse: cuidado para que a sua dor não se torne sofrimento. Se entristecer é comum, mas vigia. Tem certas coisas que passam do limite. Eu afirmo aqui, eu não gosto de ficar sentindo dores. Eu não gosto de ficar triste a vida toda. E tem hora que nós temos que ter discernimento. E o quê? Nos apresentarmos diante de Deus e falar assim: já está passando a conta isso. Eu acho que eu estou aqui vacilando em algum ponto. Me mostra, me ajuda aqui nesse negócio. Quando nós andamos no Espírito, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, e onde eu queria chegar, o domínio próprio vem sobre as nossas vidas. O fruto do Espírito, olha, a diferença do dom e o fruto. Os dons do Espírito. Primeiro, o que é dom, o que são dons e o que é fruto? Dom do Espírito é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nós recebemos. Esse é o dom do Espírito. Quais são os dons do Espírito? É a manifestação da graça de Deus capacitando os crentes para a edificação do corpo, da igreja. E o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é a consequência de uma vida com Deus. Tem gente que tem dom do Espírito, mas não tem uma vida com Deus. Mas todos que têm uma vida com Deus têm o dom do Espírito. Tem pessoas cheias de talentos, cheias de dons, mas que não têm intimidade com Deus. Não sei explicar, ou melhor, a Bíblia explica. Mas como é isso? É porque é para a edificação da igreja. Se formos olhar bem, na edificação da igreja, até o joio tem o seu propósito. Na edificação da igreja, até o vaso de desonra tem o seu propósito.
na edificação da igreja, até os perseguidores têm o seu propósito. Agora, o fruto não. O fruto é a realidade, é uma consequência daqueles que estão plantados em Deus, daqueles que estão vivendo em Deus, daqueles que estão andando com Deus. Por isso, o domínio próprio resume bem isso. Porque o domínio próprio nos ensina que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Você pode ter errado, meu irmão, minha irmã. Nesse púlpito não sai palavras de acusação. Enquanto o Senhor me manter pastor dessa casa, não sairá. Desse púlpito sai palavras de vida para restaurar a sua vida. Você pode ter errado lá atrás, mas Jesus tem um recomeço para você. Talvez você esteja vivendo consequências, mas são consequências. Ele pode te ajudar nesse fardo. Talvez não dá para tirar totalmente o fardo, mas Ele te ajuda nesse fardo. Por isso que no reino de Deus é possível sentar o escravo e o escravocrata no mesmo banco, porque é o reino de Deus. Numa grande casa é possível sentar o policial e o bandido no mesmo banco, porque estão todos ali para ouvirem a palavra de... E quando eles se convertem, já não é mais policial e já não é mais bandido. Agora são novas criaturas. São novas criaturas. Por isso, guarde o seu coração. Seja dominado pelo Espírito do Senhor. Não seja daqueles que são do muito gritar. Domine as suas emoções. Se lembre que Moisés era brabo, até ter a visão da sarça ardente. E depois ele se tornou o homem mais manso da terra. Jesus pode inclusive mudar as suas emoções. Tem pessoas que tentam se firmar em determinadas situações e nunca conseguem, sempre dá algo errado. E aí se pergunta às vezes, mas por que não foi? Por que não aconteceu? Eu não sei, eu não sou nenhum vidente. Pergunta para Jesus. Mas eu acredito que tem algumas coisas que a gente pode aprender. E o que nós podemos aprender? Que existem alguns caminhos que para nós são novos. E por isso que nós lutamos muito. Um dia eu estava orando por alguma situação, uma situação específica. E o Espírito do Senhor ministrou meu coração. É fácil. Isso eu te explico. Eu falei, Senhor, me explica esse negócio. É porque é um caminho que nunca ninguém trilhou no seu meio. Então fique em paz. Você é cavador de poços. Mas estão entulhando, cava de novo. Um dia a filhinha Thalita perguntou, pastor, por que as coisas eram tão difíceis? Será que Deus nos chamou? Eu falei, é assim? Deus te chamou porque você tem carcaça para apanhar. Aleluia. Pode bater porque sou igual massa de pizza, bate e cresce. Aleluia. Aleluia. Você é cavador de poços. Você está abrindo caminhos que ninguém abriu. Por isso que às vezes a coisa é complicada, mas fique firme, seja dominado pelo Espírito do Senhor, continue a sua caminhada. São muitas renúncias mesmo, são muitas vontades que você está deixando de lado, e às vezes o capeta ainda sopra no teu ouvido dizendo, você está deixando isso, você se lembra quando fazia isso, você se lembra quando fazia isso, e você tem que no nome de Jesus falar para o capeta, olha, eu até lembro, mas eu sei que meu Redentor vive,
eu sei que Ele virá ao meu socorro, eu sei que a provisão chegará, eu sei que a resposta virá, eu sei que Ele irá vir ao meu encontro. Eu não estou aguentando realmente, humanamente às vezes parece que eu não vou aguentar mais, eu estou sucumbindo, mas todas as vezes que aleluia, todas as vezes que eu me sinto dessa forma, o Espírito Santo me compele a ler a palavra, a orar, a conversar com um homem, uma mulher de Deus, e ali automaticamente sou renovado, e eu ando mais uma milha, eu caminho um pouquinho mais, porque eu sei que a minha vitória está na perseverança. Eu não serei um daqueles que são contados para daqueles que ficaram lá no deserto, Números capítulo 13, Números capítulo 14, não, eu sou da linhagem de Josué e Calebe. Enquanto estão enxergando gigantes, eu estou ouvindo e sendo obediente à voz do Senhor, e Deus disse, conquiste Canaã, eu estou pronto para conquistar. Então que se levante os destruidores de gigantes, que se levantem aqueles que são amados do céu, que se levantem então aqui nessa casa de oração, aqueles que quando orarem os anjos vão trazer a resposta. Que se levantem aqui homens e mulheres que saíram já da naturalidade e agora estão vivendo pelo sobrenatural, estão orando, estão confiando, estão orando, estão com o ouvido nos céus, estão orando, estão ouvindo algo diferente se movendo nos céus, e eles sabem que a resposta vindo da parte de Deus. Andar no Espírito é compreender que a minha natureza não mais é a minha natureza, agora eu recebi uma natureza dos céus. Por isso que o fruto do Espírito é essa confusão humana, porque enquanto muitos estão mergulhando nas orgias, nas obras da carne, nós que somos do Senhor, estamos sendo tratados para sermos como Filho de Deus. Estamos sendo tratados, estamos sendo trabalhados, estamos sendo ali moldados. Vamos cantar um pouquinho? Em seguida vamos orar. Enquanto estivermos cantando, quero fazer 3 convites. Você já pode pensar, talvez você entrou aqui e não tem Jesus, nunca tomou uma posição com Jesus e você nem sabe. Mas hoje você pode falar, olha Jesus, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero ser, Senhor, me faz de novo. Eu quero ser um vaso. Esqueci de novo a música. Não, pode cantar essa música, eu só vou cantar, pode ver. Como vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Jesus, eu não quero resolver, aleluia. Eu não quero mais resolver, Senhor, as coisas da minha forma. Estou cansado de guerras, Senhor. Hoje o coração se rende a Ti. Assim como trouxeste paz ao reino de Israel no governo de Salomão, os inimigos se tornaram aliados. Faz mais uma vez, Senhor. Mas que a paz não nos desvie do propósito, como desviou Salomão. Que possamos estar antenados, atentos aos sutis ataques do inferno.
para que possamos viver tudo aquilo que Tu tens para as nossas vidas. Talvez você esteja dizendo: estou cansado de brigar, eu brigo toda hora, eu brigo até com o papagaio, eu brigo com todo mundo, eu brigo. Minha alma está inquieta. O Espírito do Senhor pode fazer novo isso daí na sua vida agora, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Você pode dizer: tem um negócio que cresce assim, pastor, o que eu faço? O Espírito do Senhor pode derramar algo espetacular sobre a sua vida hoje. Fazer algo diferente, novo. Você pode estar longe do Evangelho, mas hoje você pode voltar. Você pode não ser batizado e hoje pode decidir pelo batismo. São 3 convites. Vamos cantar um pouco?